Olá, boa noite. Hoje quero compartilhar com vocês o relato que me acompanha até hoje. Algo que vivi há alguns anos e que ainda me dá arrepio só de lembrar. Prefiro não me identificar, mas podem me chamar de Geraldo. Nasci e fui criado em Itaporanga, no interior da Paraíba, uma cidade pequena, mas de povo forte e muito religioso. Até hoje moro por aqui, num sítio herdado do meu pai, no sopé da Serra do Cantinho, uma região cercada de mata, cheia de trilhas e histórias antigas que os mais velhos sempre contaram, principalmente durante a quaresma. Sou agricultor desde menino, criado na lida pesada, e mantenho uma pequena plantação de milho e feijão, além de algumas galinhas e um par de cabras. Vivo sozinho desde que minha esposa faleceu há 7 anos, mas meus 2 filhos adultos moram na cidade e me visitam de vez em quando. Sempre fui muito devoto, frequento a igreja de São Pedro, e faço jejum e orações durante toda a quaresma. Nunca fui de dar ouvidos a lendas, mas o que vivi naquela época mudou completamente a forma como vejo o mundo. Naquela quaresma específica, algo estava diferente no sítio. As noites estavam mais silenciosas do que o normal. Nem os sapos nem os grilos pareciam cantar. Eu já estava achando estranho quando notei, numa das madrugadas, que minhas galinhas estavam agitadas, cacarejando sem parar. Saí com a lanterna na mão, achando que fosse raposa ou algum bicho, mas quando me aproximei do galinheiro, vi as cercas retorcidas e marcas enormes de garras na madeira. Na noite seguinte, aconteceu o mesmo. As galinhas estavam ainda mais agitadas. Quando olhei pela janela, vi no fundo do quintal uma criatura alta, encurvada, se movendo rápido demais para ser qualquer animal conhecido. Os olhos dela eram de um tom laranja queimado, que refletia o luar como brasas. Me arrepiei inteiro. Peguei o facão que deixo atrás da porta e fui até a varanda, mas quando apontei a lanterna, a criatura já tinha desaparecido na mata. A partir daí, durante 5 noites seguidas, sempre à meia-noite, ela voltava. Não atacava diretamente, mas rondava. Escutava-se o estalar dos galhos, o arrastar de garras na parede de madeira da casa, e um cheiro forte, de bicho molhado e sangue. Um dos cabritos amanheceu morto no 3º dia, com as tripas expostas e marcas de dentes do tamanho de um dedo indicador. Era como se o bicho estivesse me vigiando, me testando. Na 6ª noite, resolvi não dormir. Fiquei sentado na cozinha, com a espingarda em cima da mesa e uma lamparina acesa. Por volta das 2 da manhã, ouvi um baque forte na porta da frente. O batente balançou como se alguém tivesse tentado entrar. Levantei com o coração saindo pela boca. Me aproximei em silêncio e olhei pela fresta. Ele estava ali. Um monstro peludo, com orelhas pontudas e o focinho igual ao de um cão, mas muito maior. Os olhos ardiam como fogo, e o peito subia e descia com raiva. Quando viu meu vulto pela janela, soltou um uivo que pareceu atravessar minha alma. Sem pensar 2 vezes, disparei a espingarda pela fresta. Não sei se acertei, mas o bicho deu um salto e sumiu no mato. O som dos galhos quebrando ecoou por toda a mata da serra. No dia seguinte, encontrei pegadas enormes em volta da casa, mas não havia sangue nem sinal de ferimento. Conversei com o vizinho mais velho, o seu Maneco, que me disse algo que nunca vou esquecer. Geraldo, durante a quaresma essas coisas aparecem. Sempre apareceram. Ele não quer te matar, só quer que você saiba que ele está ali. Depois disso, o lobisomem não voltou. Pelo menos não aqui. Mas sei de outros moradores que disseram ter escutado uivos vindos das bandas do sítio Passagem, dias depois. Hoje, toda quaresma, acendo vela, rezo e durmo com a espingarda carregada. Sei que essas coisas existem. Não importa se ninguém acredita. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Olá, bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou contar o relato de um homem chamado Marcos, morador do interior da Bahia, que decidiu compartilhar com a gente uma experiência que ele nunca conseguiu esquecer. Ele me autorizou a usar seu nome verdadeiro e fez questão de dizer que cada palavra desse relato é a mais pura verdade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente aterrorizante.
Meu nome é Marcos Pereira. Tenho 42 anos e moro em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, interior da Bahia. Cresci em uma fazenda que pertence à minha família há gerações. Desde criança, ouvia histórias sobre criaturas que apareciam durante as noites de lua cheia, principalmente sobre um tal de bicho grande que os mais velhos juravam ser um lobisomem. Eu sempre achei que fosse só papo de gente antiga querendo assustar os pequenos. Até aquela noite. Tudo aconteceu em uma noite de quinta-feira, no mês de junho. A lua estava quase cheia, mas encoberta por nuvens, e fazia frio, o que é um pouco raro por aqui. Eu estava sozinho na fazenda porque meus pais tinham viajado para visitar parentes em Irecê. Como sempre, fui dar uma última olhada nos animais antes de me recolher. A fazenda fica cercada de mato, e as trilhas de terra entre os currais e o pasto ficam praticamente invisíveis à noite. Levei comigo uma lanterna velha, que mais piscava do que iluminava. Foi na volta do curral que tudo começou. Eu já estava perto da casa principal quando ouvi o gado se agitando, mugidos fortes e barulho de algo pesado correndo entre as árvores. Pensei que podia ser uma onça ou talvez algum ladrão tentando roubar os bezerros. Corri de volta com a lanterna. Quando cheguei, vi uma cena que me gelou o sangue. Uma das porteiras estava arrebentada e havia marcas fundas no chão, como se um animal muito pesado tivesse passado por ali. Mas não eram pegadas normais, eram enormes, pareciam de cachorro, mas muito maiores, com garras fundas rasgando o barro úmido. Enquanto tentava entender aquilo, senti um cheiro horrível no ar. Era como carne podre misturada com pelo molhado. A lanterna falhou. No escuro, ouvi uma respiração forte e pesada vindo do capim alto. Apontei o foco da lanterna para o mato. Então eu vi. Do meio da vegetação, ergueu-se uma criatura de quase 2,5 metros, com o corpo coberto por pelos escuros, manchados de lama e sangue. Os olhos, meu Deus, os olhos eram de um vermelho incandescente, que refletiram a luz da lanterna como 2 carvões acesos. A cabeça lembrava a de um lobo, mas deformada, mais longa, com dentes que pareciam navalhas. Ela rosnava de forma baixa, como se estivesse avaliando se devia atacar ou apenas me assustar. Sem pensar, corri em direção à casa. Ouvi os passos dela atrás de mim, pesados, rápidos, como de um cavalo correndo. Consegui entrar e trancar a porta, que era de madeira maciça. Peguei uma espingarda velha do meu avô que ficava pendurada na parede. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui engatilhar. A criatura começou a bater na porta com força. Cada impacto fazia a madeira render. Eu me escondi atrás do sofá, mirando na direção da entrada. Foi então que uma das janelas da sala estourou com um estrondo. Uma garra imensa atravessou a cortina. Atirei sem pensar. O disparo fez a coisa recuar com um grito gutural, algo que não parecia nem animal nem humano. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Esperei por horas sem ousar sair do lugar. Quando o dia amanheceu, fui ver o que tinha sobrado. A porta estava arranhada, a janela quebrada, e no chão havia sangue escuro, espesso, além de tufos de pelo preto. Contei para meus pais quando eles voltaram, mas minha mãe só fez o sinal da cruz e disse para eu nunca mais andar por ali à noite sozinho. Eu nunca mais vi a criatura desde aquele dia, mas ainda ouço, às vezes, uivos estranhos vindo da mata, principalmente nas noites de lua cheia. E toda vez que isso acontece, eu tranco tudo, rezo e espero que ele não volte. Quem passou por algo parecido sabe, a gente nunca esquece o olhar daquele monstro. Se você também já viveu algo estranho, misterioso ou assustador, deixe seu relato nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Uivo da Meia-Noite e ativar o sino para mais histórias como essa. Até a próxima, e cuidado com os uivos na escuridão.